É feio falar que o bandido tem que morrer, né? Agora querem nos obrigar a dizer que é feio prender também. Ah, pelo amor de Deus, adota um bandido e dê o exemplo. Senhor presidente, grande parte de nós, negros, jovens, temos medo, porque não temos uma segurança pública que possa ter um preparo, uma qualificação, de uma unificação de uma polícia que respeite a sociedade brasileira nos seus segmentos e nas suas formas diferenciadas. Defendemos os direitos humanos, sim, para a vítima e defendemos os direitos humanos também para os policiais. Mas não podemos inverter a ordem. Presidente. Se há um crime que é do policial, ele deixa de ser crime porque a pessoa que ele matou é bandida. Isso não pode mais acontecer. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é que nós estamos verdadeiramente votando não a esse projeto para que tenham a consciência, retiraria até de pauta para ter uma conversa melhor sobre isso. Não. Senhor presidente, com relação às pessoas que sobem em tribuna aí para dizer que vão, quando falo da questão do ódio e resistência, que estão aqui para defender o pobre da periferia, o negro, né, do morro. Claro que tem que defender, assim como eu defendo os pobres do meu estado também, do subúrbio, mas pobres direito. Pobre cidadão de bem, de família, não bandido. Obrigado, senhor presidente. Pessoal, vota não, insistindo em que uma política de segurança séria implica em articulação entre estados e União, implica num esforço conjunto para o desarmamento. O armamentismo clandestino tem sido um dos fatores de violência, uma profunda reforma penitenciária, e há projetos nesse sentido, da ressocialização, que tramitam aqui na casa. A gente precisava focar nesse aspecto e não no mero punitivismo. Lembrando que nos últimos 15 anos a população carcerária aumentou 270% e, no entanto, a criminalidade também aumentou. Simplesmente vigiar, punir, encarcerar não tem se mostrado o caminho melhor para a redução da trágica violência nesse país. PSC. Senhor presidente, eu estou vendo muito especialista aqui falar de segurança pública, mas num país onde nem 10% dos crimes são elucidados pela polícia, estão falando que o problema é a prisão. Pelo contrário, o problema é não prender. Nós temos que prender mais. E eu cito como exemplo o meu estado de São Paulo. 1/3 dos presidiários estão em São Paulo. São Paulo tem o melhor índice de homicídio nacional, pelo óbvio argumento que não dá para contrariar a lei de Newton. Quem está encarcerado não comete crime na sociedade, ponto final. E acabar com esse argumento preconceituoso de falar que pobreza é causa de criminalidade. Se pobre fosse razão para ser ladrão, era para o país ser um caos. E a gente sabe que até em altos cargos, com bons salários, as pessoas cometem delito. Bem. O PSC orienta assim. Rede. Senhor presidente, se um policial é morto, ou qualquer cidadão é morto, tem que ter a punição para quem cometeu o crime. Nós não estamos tratando diferente. É grave e tem que pagar pelo seu erro. Nós não podemos fazer essa diferenciação. Qual a diferenciação para um pai de família? Agora, nós estamos tratando uma matéria que já foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu estou com ela aqui nas minhas mãos. A progressão do regime de cumprimento de pena nas espécies fechado, semiaberto e aberto tem como razão a maior ressocialização do preso, que mais dia ou menos dia voltará ao convívio social. Ou seja, a progressão, quando foi pensada por especialistas, é no momento onde esse preso, se ele tiver periculosidade, ele não vai ser liberado para essa progressão. É a reinserção para que você não crie um animal enjaulado que vai sair de lá e matar muito mais pessoas. Isso foi pensado por especialistas. Essa matéria é inconstitucional. A rede vota não. Tem. Senhor presidente, eu prefiro não ficar falando muito sobre o assunto, porque eu acho que o povo brasileiro já entendeu a mensagem. O que se quer aqui é colocar um freio. O que se quer aqui é dizer: nós não podemos aceitar
que o policial seja caçado e executado e fique por isso mesmo. Nós estamos dizendo aqui ao bandido que se ele matar um policial, ele vai cumprir a pena em regime fechado, e isso tem que servir de freio. Se isso não servir de freio, já que os crimes hediondos não serviram de freio, então eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo entender como é que alguém pode ser capaz de votar contra um projeto desse, que vem na direção de defender aquele que defende a sociedade. É lamentável que ainda tenha parlamentares que pensam dessa forma. O meu voto, é claro, que é voto sim. PSD, senhor presidente, vota sim. E alega o seguinte: a progressão tem que ser realmente cancelada e tem que ser cumprido fechado, porque é um desafio dos bandidos quando abate um agente da segurança pública na rua, está quase que desmoralizando perante toda uma população civil, mostrando que eles estão querendo, com isso, deixar uma população toda amedrontada, uma população que vai estar vendo que os policiais estão sendo mortos e que eles podem ser uma vítima fácil. Então o Estado tem que ser rígido, em que eles vão sim cumprir a pena em regime fechado. Solidariedade. Eu não consigo entender, senhor presidente, qual é a lógica de quem afirma que a legislação hoje está adequada e que, se avançar para tirar do convívio da sociedade criminosos mais perigosos que matam, que atacam policiais, é promover encarceramento de inocentes. Está mais do que claro isso. O intuito do projeto do deputado Alberto Fraga é de proteger o policial brasileiro, pelo amor de Deus. Nesse momento, ele está dizendo: matam 600 policiais em serviço por ano no Brasil. Está adequada essa porcaria da lei que nós temos? Voto PSOL. Senhor presidente, acho estranho o seguinte: a grande maioria dos que defendem essa proposta... Senhor presidente, o PSB vota sim. Votaram no governo hediondo do Temer, governo corrupto, governo formado por uma quadrilha, gente, que está destruindo a nação brasileira, o Estado brasileiro, destruindo os direitos dos trabalhadores. Ninguém quer mandar o Temer para a cadeia ali. E aqui é o seguinte: se trata só da fundamentação pelo juiz. O juiz é que vai decidir se fundamentadamente ele vai manter uma preventiva ou não, ele vai manter a prisão ou não. Isso faz parte de uma coisa chamada Estado Democrático de Direito, que tem gente que não quer viver. Bandido bom é bandido morto ali do outro lado. PSC. Senhor presidente, primeiro, quem pede a prisão do Temer e votou para Dilma ficar no poder não tem a mínima moral para vir aqui cagar regra, para começar. E segundo, acabar com essa falácia de dizer que o Brasil tem uma grande população carcerária. Felipe Moura Brasil, em recente matéria da Veja, desmascarou isso. É óbvio que o Brasil vai ter uma das maiores populações carcerárias, porque tem mais das maiores populações do mundo. Estão olhando em números absolutos. Mas em proporcionais, o Brasil é a 36ª maior população, o que é totalmente tranquilo. É feio falar que o bandido tem que morrer, né? Agora querem nos obrigar a dizer que é feio prender também. Ah, pelo amor de Deus, adota um bandido e dê um exemplo. O PSC vota não. PR vai encaminhar não, presidente. Mas gostaria de deixar aqui também registrado que é inacreditável esse discurso fácil, barato, dos deputados que defendem sim essas posições que só favorecem os bandidos. Não é esse discurso barato também de falar que é deputados que estão aqui fazendo a defesa do bandido. Mas esse posicionamento deles não está favorecendo em nada a sociedade de bens,
o cidadão de bem, e sim apenas as facções criminosas e os bandidos marginais. E esse negócio de falar que nós aplicamos a política do encarceramento, isso é um absurdo tão grande se ouvir. O que vai fazer com uma pessoa que comete crimes bárbaros, crimes hediondos, crimes graves, crime gravíssimo? Leva para casa, é inacreditável. Essa pessoa tem que ser retirada da sociedade para que não continue cometendo crimes. Mais de 90% dos presos são reincidentes. O preso pode ser tudo, menos bobo. Na hora que colocar na balança que o crime não compensa, que a legislação está rigorosa, pode ter certeza que vai inibir o cometimento dos crimes. Senhor presidente, o ideal é que o Brasil fosse um país sério, onde todas as penas fossem cumpridas 100% em regime fechado. Afinal de contas, isso é que é prisão. Mas, infelizmente, como a gente não pode fazer isso aqui no Congresso, já que o STF disse que o cumprimento da pena em regime 100% fechado é inconstitucional, pobrezinhos, né, dos criminosos, a gente tem que apoiar o projeto aqui do PMDB, a fim de que a gente coloque pelo menos mais tempo encarcerado. Um criminoso, mais tempo na cadeia, é menos tempo cometendo delito na sociedade. Porque a coisa mais comum que tem aqui no país é a polícia prender o cara, ou quando ele comete um homicídio que choca toda a nação, é puxar a ficha criminal dele e ser extensa. Então vamos acabar com isso, até em respeito à jovem Kelly, que morreu pegando uma carona em São José do Rio Preto. A gente tem que dar uma resposta à altura para a população brasileira.